Paulo, o tricolor paulista agora aparece no nosso telão, junto também com Rafael Valente. E as informações, São Paulo satisfeito com o grupo, Rafa? Fala Mari, fala Bruno, bom dia para vocês, bom dia para os amigos do estúdio, para o fã de esporte. Sim, o São Paulo está contente com o grupo, por quê? Porque entende que a logística não vai ser tão complicada, não porque vê facilidade nos adversários, né? O São Paulo caiu no mesmo grupo que tem o Libertad do Paraguai, o Talleres da Argentina e o Alianza Lima do Peru. É a viagem mais longa que o São Paulo vai ter que fazer nessa primeira fase. Agora, em termos de equilíbrio, a gente pode dizer que são forças paregas, né? O Libertad é o atual líder do Campeonato Paraguaio. O Alianza Lima é o segundo colocado do Campeonato Peruano e ele já tem um histórico nessa Libertadores, né? Ele disputou as fases prévias, ele eliminou o Nacional do Paraguai, eliminou o Boca Juniors na Bombonera nos pênaltis e eliminou também o Deportes Iquique do Chile. E chega agora com moral, ele que tem Trauco, Guerreiro e Barcos, 3 nomes conhecidos aqui do nosso público brasileiro. O Talleres, que o Júlio Casares até falou que é o time que preocupa, porque o São Paulo não costuma ir bem em Córdoba, né? Na Argentina, quando joga com o Talleres é o que está enfrentando a pior fase nesse momento. É o 13º colocado no grupo B da Argentina. O Campeonato Argentino são 2 grupos, cada grupo com 15 clubes. Realmente não vem bem, tem uma vitória só, mas é um adversário argentino, né? Vamos ouvir o que o Júlio Casares falou sobre o grupo, mas também, principalmente, como o São Paulo vai encarar a Libertadores, ou pelo menos como ele quer que o São Paulo encare a Libertadores. Tá aí o presidente Júlio Casares, um retrospecto rápido do São Paulo contra esses adversários, pelo menos em jogos oficiais, Bruno e Mari. Contra o Alianza Lima, o São Paulo tem 4 vitórias em 4 jogos, se enfrentaram nas Libertadores de 2004 e 2007, fase de grupos. Contra o Libertad, o São Paulo perdeu para o Libertad uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2004, foi eliminado nas oitavas, com uma derrota no Paraguai por 2-0 e uma vitória em São Paulo por 1-0. E contra o Talleres, a torcida do São Paulo tem um trauma mais recente. Em 2019, o São Paulo foi eliminado na fase preliminar da Libertadores no Morumbis, numa derrota que culminou inclusive com a demissão do André Jardine, técnico que hoje está no América do México. Por isso que eu disse no começo, o São Paulo comemorou a logística, mas vê forças paregas nesse grupo D, Bruno e Mari. Boa, obrigado, viu, Rafa? E de fato, como a gente viu ali, é um grupo, sim, equilibrado, mas... Vamos pro grupo do São Paulo? Tricolor do Morumbi, tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo. O tricolor com o técnico Zubeldia. Eu achei que é um grupo legal pro São Paulo, hein? Então, mas Libertad, Talleres e Alianza Lima, não tá bom? Ele pode ser traiçoeiro. Não, pois é, sabe por quê? A gente sempre olha aquela ponta de cima, né? Quantos para quantas vagas. E também tem que olhar embaixo. Eu até comentava com o Dom, que eu lembrava, falei de cabeça, qual é o grupo do São Paulo? O Libertad, Talleres e qual é a baba? Não tem baba. O Alianza Lima, principalmente esse Alianza Lima... O Alianza Lima historicamente tem sido baba, mas esse ano... tá motivado, teve aquela... Passou pelo Boca, tem um time de jogadores experientes. Então não tem um aí que você diga... Mas não dá para reclamar, né, esse grupo do São Paulo. Não dá para reclamar, mas, por exemplo, não tem aquele time que você perguntou, é para fazer saldo. Não tem um time para fazer saldo. Não tem um Deportivo Táchira, Não tem. Isso pode complicar. Claro que é no Campeonato Paraguaio, mas eu fiz o levantamento, né, de todos os times das 2 competições, a campanha nessa temporada. A melhor delas, dos times de fora do Brasil, tá? É a do Libertad. 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates. 23 gols marcados, 8 sofridos. É o líder do Campeonato Paraguaio, para mim, um dos grandes desempenhos da temporada. E na última rodada venceu de virada o Olímpia. Saiu atrás do Olímpia, jogando em casa, e no último minuto virou o líder do campeonato lá. O técnico é o Sérgio Aquino, que foi meio campo do próprio Libertad durante uns 30 anos, e que hoje é o jogador de linha com mais jogos disputados na história da Libertadores, né? O jogador que lidera o ranking geral é o Ever Hugo Almeida, que hoje é técnico do Mushuc Runa, que vai enfrentar o Cruzeiro na Sul-Americana, seguido pelo Fábio. O Fábio é o segundo colocado, o Fábio que não vai jogar a Libertadores esse ano, vai jogar a Sul-Americana, mas poderia, se o Fluminense estivesse na Libertadores, fatalmente o Fábio se transformaria no jogador com o maior número de jogos na história da competição, que ele está 3 atrás apenas do Ever Hugo Almeida. Mas de linha é o Sérgio Aquino, portanto é um time que tem experiência, que tem rodagem, continua lá com o Roque Santa Cruz, Oscar Taquara Cardoso, os 2 atacantes. Santa Cruz ainda tá jogando. 43 anos, ele joga até o meio do ano. Ele, inclusive, hoje ele é dirigente do clube. É dirigente e jogador. E ele alterna ali, né? Normalmente começa o Oscar Cardoso,
e aí ele entra no segundo tempo. Os dois já com mais de 40 anos. Mas é um bom time de futebol, tem sido o melhor do Paraguai nos últimos anos, vai dar trabalho. Assim como o Aliança Lima, que vive um momento, sui generis da história do clube. Ele não ganhava um mata-mata de Libertadores desde 2010. E ele ganhou 3 agora. Ganhou do Nacional do Paraguai na primeira fase, ganhou do Boca Juniors na segunda e ganhou do Iquique na terceira. Time dirigido pelo Gorosito, que tem muito jogador. Também tem uma dupla de veteranos no ataque, né? Paulo Guerreiro e Hernan Barcos. O Barcos tem feito muitos gols nessa Sim, o Guerreiro fase começou prévia. como titular, aí machucou, entrou o Barcos, que agora machucou também. Aí deve voltar o Guerreiro. E não dá para ignorar o Talheres, que apesar de não ser um time gigante da Argentina, mas nos últimos anos tem feito campanhas sólidas, tem um histórico com o São Paulo, né, de ter eliminado na fase prévia em 2019, né, que foi quando eliminou o São Quando Paulo. caiu o André Jardine, né? Exato, é verdade. E o Talheres acabou de ganhar um título numa dessas Copas que a Argentina tem lá. Ele jogou uma Copa com o River Plate. O jogo foi, inclusive, lá no estádio do Cerro Porteño, em Assunção. E foi 0-0, ele ganhou do River Plate nos pênaltis. Levantou uma taça agora, o time do Cacique Medina. Então, assim, acho que o São Paulo até é o time destacado do grupo, mas, assim, por pouco. Assim, eu vejo 3 adversários que podem tirar pontos. Assim, Pode, pra mim é grupo embolado, sinceramente. incômodo. Embolado? Embolado. Grupo embolado. Eu também acho, Sentido, mas... embolado. Vai todo mundo tirar pontos de todo mundo. Não tem aquele assim, esse time aqui... Paulo é todo mundo- favoritaço. Não tem a baba. Favoritaço não. Favorito. Favoritaço não. Favorito. O grupo é mais difícil para os outros porque tem o São Paulo. Se o São Paulo jogar... É isso que eu tô dizendo. É isso. Porque esse negócio de grupo embolado é difícil para os outros É que também. assim, Os não outros tem estão de nenhuma vez. baba, aquele time, esse aí ganha fácil as que eu duas. falei, que não São tem- times medianos, Não vai. tem o que E fazer pra mim saldo. é o grupo que tem cara de chegar na última rodada, sei lá, talvez o São Paulo possa estar classificado, mas os 3 ali, pode ser lanterna, pode ir pra Sul-Americana, pode passar, acho que vai estar muito parelho. Né? Vai ser um jo- pé de é ganho. que nem o grupo do Corinthians na Sul-Americana. São Paulo Exato. tem que jogar bola. Se for... Não dá pra administrar, tem que jogar. tem que Eu jogar, acho exatamente. que é mais difícil até que o grupo do Corinthians. Acho que é mais difícil, porque o grupo do Corinthians... O grupo do Corinthians tem América de Cali, não é? Huracão, Mas é esse? o Racing É ainda é um difícil o grupo. refresco. Aí não tem refresco. O São Paulo caiu num grupo que tem que passar, na minha opinião, em primeiro. O grupo não é fácil, daqueles nossa, mas é um grupo tranquilo. Palmeiras e Flamengo caíram nos grupos mais fáceis, na minha opinião. Para mim, o do Flamengo mais fácil que o do Palmeiras, vou explicar aqui. Botafogo, grupo relativamente fácil também. Inter e Bahia, um grupo mais complicado. E o do Fortaleza também complicado. Bora falar sobre isso, tá aparecendo a arte agora para vocês. Grupo do São Paulo para começar. São Paulo, Libertad, Talheres e Alianza Lima. Davi, com quem que o São Paulo tem que se preocupar? Talheres? Não. O Talheres faz um péssimo campeonato argentino. Para mim, a preocupação do São Paulo tem que ser principalmente com o Libertad. Tá bom? Minha opinião é essa. O Alianza Lima, cara, passou do Boca, mas pra quem assistiu os jogos, não é um time tão bom, né, galera? Vamos confiar que foi muito mais um acidente ali de percurso, um gol perdido do Cavani que fez o Alianza Lima passar. Pra mim, o São Paulo tem obrigação, cara. São clubes que no Brasileiro, por exemplo, brigariam na parte de baixo da tabela. Grande parte dos clubes, talvez o Libertad não, que faz uma campanha legal, só que é isso. Flamengo, cara, Flamengo pra mim que tá aparecendo aí pra vocês também agora, pegou o grupo mais fácil. Porque tem a LDU, que ok, é um clube tradicional, difícil, só que depois é um Deportivo Táchira, ridículo, e um Central Córdoba também ridículo pro Flamengo vencer. E o Flamengo pra mim é o time que entra como favorito em todas as competições, porque é o melhor time do Brasil. O time mais bem treinado, com um bom jogador, o Flamengo. O Flamengo é o time a ser batido no Brasil nesse começo de ano, tá bom? O Palmeiras enfrenta uma dificuldade pra mim que é um pouco maior que a do LDU, que é o Bolívar, time do Grupo City, tá bem no boliviano, que também, claro, pelo amor de Deus, mas a altitude que sempre acaba prejudicando os clubes brasileiros. Pra mim é o único ponto que o Palmeiras pode se complicar. Sport Cristal, não acho que vai se complicar. Também o Cerro, não acho que vai se complicar, apesar de ter muito essa briga, né, com razão do Palmeiras com o Cerro, com a Comebol, por conta do caso de racismo, tá bom? Fortaleza agora. O Fortaleza pegou um grupo relativamente difícil, muito por conta do pote que estava o Fortaleza. Racing, difícil. Colo-Colo, sempre é um clube chato. Fortaleza e Bucaramanga. Vai ficar entre os 3 as 2 vagas. Fortaleza, Racing e Colo-Colo. Eu acredito na classificação do Fortaleza. O Botafogo pegou Estudiantes, que aí é um time chatinho. Universidade de Chile, que também, cara, não acho que vai causar grandes problemas. Se bem que o Botafogo tá jogando nada, né, nesse começo de ano. E o Carabobo, que também é outro time que não vai causar problemas. Pra fechar, pra mim, o grupo da Morte, Internacional, Atlético Nacional, Nacional e Bahia. Grupo difícil porque são 4 times bons no caso.
E pra mim o Bahia é um time muito bem treinado pelo Ceni, a massa e a torcida apoia muito. O Inter também é muito bem treinado pelo Roger, foi campeão gaúcho agora. E tem 2 times chaves ali também, tá bom? Se eu fosse apostar na KTO, que é minha parceira, eu apostaria que São Paulo passa em primeiro, Palmeiras passa em primeiro e Flamengo passa em primeiro, além do Internacional. Não apostaria no Botafogo em primeiro, por conta do Estudiantes. Não apostaria no Bahia em primeiro e nem no Fortaleza, tá, galera? Meus palpites seriam esses em relação aos times brasileiros, tá? Aliás, se você for apostar na KTO, que é um site muito prático, fácil, sempre com muita responsa, tá? Porque a aposta esportiva tem lógica. Então é isso, galera. Fiquem com Deus, só se for maior de 18 anos, hein? Um abração pra vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Quem puder deixar o like, ó. Terça-feira, às 6h30, live de 15 minutos para sortearmos as 5 camisas, tá bom? Tamo junto, é nosso, hein? Grupo Valeu. mais complicado, grupo mais acessível para a gente começar essa conversa, Birner. Tudo bem, William? Tudo Boa noite bem. a você, Jean Zupac, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Olha, eu acho que todos os grupos são bem acessíveis, tá? Para os brasileiros. Para os brasileiros, obviamente. O mais difícil, eu concordo, é o do Inter e Bahia, exatamente porque se enfrentam e aí você não pode ter nenhuma espécie de tropeço contra outras equipes, então um pouquinho mais difícil. Acho que esse grupo, Atlético Nacional, eu vi o jogo da classificação, razoável, né? O Nacional do Uruguai, razoável. Eu acho que o Inter e o Bahia são as melhores equipes. Agora, realmente os jogos de Libertadores às vezes tem pegadinhas, etc. E eu tenho que dividir sempre o campeonato em 2 partes. Uma é a fase de grupos, aí o campeonato acabou. Sim. Aí a gente vai ter o Mundial de Clubes, Sim. mais um mês de paralisação depois do Mundial de Clubes, e nisso tem uma janela de transferências. O Zupac até lembrava Pode aqui, virar outra fora do ar, Libertadores. o Palmeiras na fase, no mata-mata, o Palmeiras vai se classificar, não tem o Estevão. O Flamengo tem o Jorginho, e aí a gente vai ter muitas outras negociações. Então, primeiro é preciso olhar só para a fase de grupos. Eu acho que para todos os times brasileiros ela está bem acessível. Eu acho que o Estudiantes é um adversário difícil. O Estudiantes é um time que tem o Alário, centroavante, contratou Gabriel Neves, tem um meio campo de muito toque de bola, mas não é um time que marca tão bem. Mas se fosse pegar hoje o Botafogo, eu não conseguiria apontar um favorito. Tem um menino, Thiago Palácio, né? Um Sim, 10, jogando muito bem. Meia jovem argentina. Esse conjunto de palavras costuma dar coisa boa, Canhotinho, né? joga pela direita, Bom vem jogador. muito por dentro, é um bom jogador. Né? Acho que o Libertad, por exemplo, é o líder do Campeonato Paraguaio, tem 7 vitórias e 2 empates. Para falar dos 2 times que a gente já tratou um pouquinho aqui, mas ainda é uma equipe paraguaia. Tem Roque Santa Cruz, é um dos atacantes de 43 anos. Oscar Cardoso, 41. Então, sabe assim... Mas tá invicto no Campeonato Paraguaio. 7 vitórias, 2 empates. Mas pega times brasileiros com muito mais investimento, sem torcida, é óbvio que esse retrospecto seria muito diferente se jogasse aqui dentro. Então, eu acho que a primeira fase é bem acessível para todos os grupos, não vejo ninguém assim com grandes desafios para a classificação. Acho que a logística é uma coisa muito chata. Né? O Flamengo em logística vai sofrer bastante, mas vai se classificar. Hoje, é claro que o olhar logístico ele é muito importante. Hoje, menos do que era antes, porque hoje os clubes brasileiros vão tudo de fretado. Antigamente não, era voo de carreira. Eu, no tempo de repórter, cansei de ir para jogo de Libertadores, voo de carreira com delegação e aquela... Hoje, com voo fretado, isso fica mais fácil do que em outros momentos. Ainda que a logística seja ainda sempre um ponto a ser... E você Agora, vê que o Casares, bem, ele elogia exatamente Esse esse ponto. fato. Óbvio que os dirigentes ainda olham muito para isso, né? Não sei o que o BAP acha, ele está com a Lili. Para falar sobre logística, deslocamento, né, essa coisa toda, temos o nosso Calçatura aqui, que sabe tudo e que já estava chamando a atenção para esse detalhe, que ontem já falava disso, né? Atenção, porque não são só os enfrentamentos. Ô, William, a logística é fundamental. eu brinco que Mas nesse planejamento de o ano. Calçade, no Mundial de Clubes, ele prefere que o time dele enfrente Real Madrid, Manchester City e Liverpool do que The Strongest Bolívar O Chuquiruna. e Chuquiruna. Real Potosí. O povo começou te provocando, Não, Calçade. Brincadeirinha, Ele Calçade. tem razão. Ó, Eu até prefiro assistir esses clubes, porque eu não vou ficar irritado com o que eu vou ver dentro de É campo. verdade. Mais feliz, eu vou ficar Esse felizão. é um ponto importante. Vou ficar felizão, ver Salah, Vinícius Júnior, né? Boa saída, boa resposta. Não dá, né? Mas... assim, Bulo-bulo, não te acho que empolga, isso né? faz toda a diferença. Essa Libertadores é uma das mais difíceis. Não pelo sorteio, eu acho o sorteio super bom para os brasileiros. Por quê? Porque as equipes brasileiras elas estão numa outra divisão do futebol sul-americano hoje. Então a gente já olha de uma outra forma. Mas eu já encontrei, por exemplo, os brasileiros hoje pegam um avião e vão ponto a ponto. Sai do Rio, onde é que é o jogo, desce lá. Eu já fui fazer jogo de time brasileiro, Rio de Janeiro, por exemplo. Você encontra o adversário no Santos Dumont.
Porque ele está fazendo uma escala para São Paulo, para pegar o voo, então esse vai demorar para chegar em casa, né? É diferente, isso é de manhã, tá? No dia seguinte. Isso é ao passo que o Flamengo de manhã, no dia seguinte, já está todo mundo dormindo em casa. Porque eles fizeram um voo de 3, 4, vai na Colômbia, de Bogotá, por exemplo, você vem 6 horas, não é uma viagem. As pessoas acham que é tudo curtinho, não é assim tão curtinho, não. Bogotá não está aqui, né? Dessa vez não tem o Milionários, que foi o jogo do Flamengo a temporada passada. O Flamengo pegou Milionários, Bogotá, 2.600, depois e Bolívar, tudo duas vezes. Na primeira fase. E o Bolívar veio depois. Tanto que o Bolívar terminou em primeiro no grupo. Exatamente. Passou em segundo. Então assim, essa questão de viagens, ela é preocupante. Porque para quem está em Mundial de Clubes, você tem uma agenda mais difícil esse ano, caso do Flamengo, caso do Palmeiras, Botafogo, que estão na Libertadores e no Mundial de Clubes, você está pensando lá na frente. Até a parada para o Mundial de Clubes, vai se desenrolar toda esta fase de Libertadores da América, 28 de maio, com 12 rodadas de Brasileirão. Até o Mundial de Clubes já são 18 jogos, mais 2 de Copa do Brasil para quem está na Libertadores, 20 jogos. Não é o caso, mas só vou dar um exemplo de quem está na Sul-Americana, vou falar dela. Por que Corinthians? Corinthians pegou a fase de Libertadores prévia e está na final do Paulista. Então ele está com o calendário cheio. Né? Ele fez 4 partidas, 16 no Paulista, 20. Vai rodar 20 até a parada para o Mundial. São 40 jogos. Em junho você tem 40 Metade do ano. Você tem 40 jogos. O máximo de jogos possíveis, Corinthians pegou. Exato, é o máximo. É isso. Então, assim, isso interfere na vida de outros clubes brasileiros. Você não estava lá, você estava aqui. Estava aqui. Mas ainda assim eu sei que você sabe de tudo. Mesmo não estando lá, você está em todos os lugares, não é verdade? Sempre tento. E ontem o presidente disse que pretende renovar o contrato com Cedric Soares. Opa! Lateral, que chegou em janeiro, chegou sob desconfiança, muito tempo parado, sem jogar, mas vem agradando tanto que virou titular. E ele veio com um contrato muito curto na época, a gente até falou bastante sobre isso aqui, de 3 meses. A ideia é renovar mesmo? O que o São Paulo está pensando nesse momento? O São Paulo já informou o jogador já deu sinal positivo de um contrato estendido até o final de dezembro, até dia 31 de dezembro. O salário era um salário, assim, não é um salário de um jogador no nível Europa. Então, esse contrato ele vai ser estendido, o salário vai ter um aumento. E o Cedric Soares disse para a diretoria do São Paulo, ok, deu sinal positivo, esse contrato vai ter uma extensão, uma coisa assim muito, muito tranquila, mas o Cedric quer ficar mais tempo, né? Então assim, beleza, vamos ficar até o fim da temporada, mas a minha ideia é fazer um contrato maior ainda, renovar por mais 2 anos, de repente, ficar muito tempo. Está adaptado, gostou do Brasil, gostou do clube. E uma informação legal, que eu ouvi assim de bastidor sobre o Cedric, é que já estão assim vendo o Cedric como se fosse um Rafinha mais novo. Nossa, que moral! Um cara que tem a experiência, por ser europeu, a experiência do futebol europeu, de seleção portuguesa, e um cara que, mesmo tendo chegado agora, já exerce o seu papel de liderança, já vira meio que uma referência para os mais jovens. Então o Cedric está muito adaptado, a diretoria gostou do jogador, o Zubeldia também gostou do jogador, é um atleta que tem ajudado muito e renova o seu contrato, e a ideia dele, Cedric, é bater um contrato até mais longo quando chegar dezembro. Interessante. Então, tá gostando de ficar aqui, o São Paulo também tá gostando dele, então é um casamento que vem dando certo. Agora, tem um ponto que o São Paulo ainda tá bem satisfeito, viu, Hernan e PVC? Que é a relação com a Federação Paulista de Futebol. E ontem o Júlio Casares, presidente, voltou a falar disso. Ele fez aquela manifestação contra a arbitragem, enviou um documento lá para a federação, e o tricolor não gostou nada da resposta da federação. Se sentiu desprezado, André Hernan? Como é que a diretoria se sentiu depois que mandou esse manifesto para a federação? Assim, ficou uma lamentação, né? Ficou um clima esquisito ali no final, né? O São Paulo ficou insatisfeito com o que teve de resposta daquela reclamação. O São Paulo se sente lesado. O São Paulo saiu do Campeonato Paulista com a sensação de que foi lesado, esportivamente, financeiramente, na resposta da reclamação, do ofício, do documento. Mas eu entendo, assim, muito que não é para cortar a relação,
O Júlio Casares não vai cortar relações com o Reinaldo, que é uma relação muito boa. Não está no nível Leila Comebol, assim. Não, mas também não é uma coisa assim, beleza, vamos passar por cima disso e vamos seguir aqui. Não está no nível Maurício Gagliotti e Paulistinha 2018. Mas bateu na trave. Foram firmes, foi forte, o São Paulo foi firme, forte, porém não vai cortar relações. O São Paulo ameaça jogar o Paulista como se fosse pré-temporada no ano que vem, cogitou isto. De não usar os principais jogadores. Como o Carlos Miguel Aidar cogitou isso em 2015. Foi o que eu falei lá, quando o Júlio Casares disse o São Paulo nunca chamou o Paulista de Paulistinha, explicitamente é verdade, mas o Aidar disse que ia jogar com pré-temporada. E agora está repetindo a mesma história que o Aidar fez em 2015, exatamente 10 anos atrás. O que é um direito. Sim. Bora para Brasília agora? Bora, porque estamos na data FIFA.